Muito bem, gente. Hoje eu estou aqui muito, mas muito feliz e emocionado, né? Eu recebo o seu Joanir Zonta, fundador do Condor, daquele Condor que eu, quando Piazzotti, ali na... Sabe como que eu falava o nome daquela rua ali? Todo mundo fala Winston Churchill, né? Sim. Seu Joanir, eu falava Xuxa. Xuxa. Vamos lá na Xuxa. Muita gente falava isso, não falava? Falava, realmente, principalmente as crianças, né? Em vez de falar Winston Churchill, falava Xuxa. Vamos lá na Xuxa, que ali era o terminal do ônibus ali, né? Isso, é. Tinha uma rotatória antes de entrar para a Isso. BR. Meu Deus do céu, que honra. Estou muito feliz de estar. Veio aqui um monte de coisas do passado, da minha infância, daqueles ônibus amarelo e verde e a cor de alumínio que passava por ali. Isso. Meu Deus do céu. Bruno, olha quem está aqui junto com a gente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, presidente. Eu adoro o senhor. Ele sabe disso. Estou sempre nas festividades do Condor. Estou sempre, inclusive, foi presidente da Apras. É o empresário que mais emprega no Paraná e uma responsabilidade gigante. Eu vou começar agora de trás para frente, porque o senhor acaba de entregar o 8º carro da promoção para Tainá, que é cliente do Condor e moradora do bairro Pinheirinho. O senhor está entregando carros, automóveis. Estive com o senhor em Curitiba entregando motos. Como é que foi entregar esse 8º carro para Tainá, que é cliente do senhor, cliente da Rede Condor? Bom dia. Nosso muito obrigado pela sua presença, viu, presidente? Bom dia, é um prazer estar de novo com você, estar aqui no estúdio, aqui na Fazenda Rio Grande. Realmente foi um prazer muito grande fazer a entrega para a Tainá, uma pessoa maravilhosa, e a história dela foi muito interessante, porque ela vendeu o carro dela para fazer a reforma da casa e estava sem carro e ganhou o carro. Então, para ela foi assim, chegou em boa hora. Então, foi uma maravilha o momento da entrega e espero que dê tudo certo. Inclusive, ela me convidou para, assim que a casa estiver pronta, ela vai me convidar para mim ir na casa dela para ver aonde que ela empregou o dinheiro do carro. O senhor acabou de entregar um carro aqui na Fazenda Rio Grande também? Isso. Agora foi a vez do Gerson, que foi o felizardo do sorteio da Semana Premiada Condor. Tivemos lá na residência dele, fazendo a entrega do veículo. Também, o sonho dele era ter um carro, ele nunca teve um carro na vida, e agora foi o ganhador desse carro. Então, cada história é uma história gostosa, um momento único na hora da entrega dos veículos. Eu vou começar aqui, Bruno, perguntando o seguinte: o senhor com 23 anos, eu tenho uns meninos aqui que têm essa idade, gosta de empreender também, montou o primeiro mercado, né, pequenininho ali na Xuxa, na Winston Churchill. Como que foi aqueles momentos, seu Zanir? Realmente foi o maior desafio da minha vida, porque eu não tinha noção nenhuma como que seria administrar um supermercado. Que até então eu era sócio com meu irmão em um abatedouro de suíno e fábrica de banha e linguiça. E em 73 entrou a inspeção federal. E o nosso abatedouro não se enquadrava na nova legislação. Em 31 de dezembro de 73 nós fechamos. Como o imóvel era do meu irmão, ele transformou em açougue. Eu, já casado com 2 filhos, precisava de renda. Foi quando, que em março, eu soube que estava à venda o supermercado Biase, na Xuxa, na Winston Churchill. E chegando lá, conversei com o Exídio, ele falou que estava vendendo para mudar de ramo, e que estava pedindo 85 mil cruzeiros pelas instalações e uma Kombi. E o estoque seria no balanço, e que ele previa que tinha uns 120 mil de estoque. Isso era uma terça-feira. Pensei, eu vou dar uma estudadinha e volto a falar com você. Falei com a minha família para ver se me emprestava o dinheiro. Meu capital era 90 mil cruzeiros. Então me faltava 30 para fazer uma proposta para pagar o estoque à vista. E minha família, de pronto, me emprestaram. Eu fiz uma proposta na quarta-feira, dia 13 de março de 74. Eu ainda estava com 22 anos. E
que eu faço aniversário em abril. Inclusive foi no sábado agora, dia 26. O meu foi no domingo. Foi no domingo, então. por isso que... E fui lá, falei para ele que eu pagava as instalações de 10 vezes de 8.500 e o estoque pagaria à vista. E ele aceitou. Combinamos para fazer o balanço no domingo e que na segunda-feira seria por minha conta. E aí eu imaginando, inclusive eu peguei minha esposa e fui mostrar a loja, uma lojona, 110 metros quadrados, 2 caixas. E andando na loja, ela falou, como é que você vai gerenciar isso tudo? Eu falei, em 90 dias eu vou pôr essa loja na minha cabeça. Mas não deu tempo. O tempo era, a minha programação era muito longa para aquilo que precisava. O supermercado é o dia a dia, né? Então, como eu não entendia nada, eu abria a loja às 7 horas da manhã, fechava às 8 da noite e ia ver os concorrentes. Chegando nos concorrentes, eu via a forma de exposição, linha de produto, preço, e os produtos que me chamavam a atenção eu comprava uma unidade. E no dia seguinte eu fazia contato com os fornecedores, ou ia para o atacado, e comprava, colocava na loja e os clientes gostavam. Resultado, no mês de março, a loja faturou 135 mil cruzeiros. Em junho, faturou 290. Isso numa inflação que estava 2,2%. Então, realmente foi um crescimento mais que dobrou em 90 dias. E isso impulsionou a empresa. Então, como eu não conhecia nada, eu conversava muito com os fornecedores e principalmente com os consumidores, com os clientes, que eu pedia o que eles queriam que tivesse na loja. E eles falavam e eu corria atrás e colocava, e isso fez com que... E até hoje eu sigo essa mesma linha, ouvir os clientes. Então, todo ano a gente faz uma pesquisa bem abrangente, quantitativa, qualitativa, para a gente saber o que os clientes estão esperando das lojas do Condor. Deixa eu deixar o Bruno seguir a entrevista. Presidente, a gente sabe que a família do senhor está envolvida nesse projeto que é grandioso e o senhor é uma das referências no Brasil hoje. Além do supermercado, eu sei que o senhor tem alguns hobbies. Sei que o senhor gosta, já estive na casa do senhor. O senhor coleciona carros antigos. O filho do senhor, o Ricardo, que eu adoro muito, gosto de falar com ele de Fórmula 1, foi piloto de Fórmula 1, imagino que o senhor também esteve nos principais grandes prêmios ou esteve em todos acompanhando. Como é que o senhor se divide com a questão de carros antigos, apaixonado pelo automobilismo e um dos maiores empresários desse nosso Brasil, hein, presidente Joanier? Bruno, realmente faz parte do meu lazer o automobilismo. Como você mesmo falou, você esteve lá em casa vendo meus carros antigos, né? E automobilismo sempre foi meu fraco. Eu, em 86, comecei a correr pista de terra, né, com dorjão, e o Ricardo me acompanhando, ele tinha 10 anos. Aí eu dei um kart para ele em dezembro. Em março do ano seguinte, ele fez uma corrida em volta do campo do Ferroviário, e na primeira prova, com o kartzinho original, ele fez primeiro. Então, aí conciliou as coisas. Eu acompanhando ele no kart e ele me acompanhando nas corridas de terra, porque era só final de semana, era só sábado e domingo. Então não se perdia tempo durante a semana. E assim foi até o Ricardo ter 16 anos, que foi o primeiro no Brasil a conseguir a licença para entrar no automobilismo. Foi o Ricardo e o Tarso Marques, os dois que nós conseguimos na CBA, que ele com 16 anos já foi piloto, fez marcas o primeiro ano, e já em seguida ele fez a Fórmula Opel, aí a Fórmula 3, que ele fez 94 e 95, 95 foi campeão brasileiro e sul-americano, aí já pegou a licença para ir para a Europa, em 96 ele fez a Fórmula 3, na época era a Fórmula 3, hoje é Fórmula 2, e 96 ele participou, 97 foi campeão. Quando ele foi campeão da Fórmula 3000, ele já conseguiu a licença para a Fórmula 1,
que foi contratado pela McLaren como piloto de teste e pela Mercedes para ele ser piloto na GT1, que ele fez o 98. Foi campeão da GT1 e 99 ele ainda era piloto da McLaren, e só que estava o Mika Häkkinen e o Coulthard, piloto da McLaren na época, que só venceria em 31 de dezembro de 99. A McLaren me falou, o 99 você fica na McLaren como piloto de teste. 2000 você entra oficial, que vence o contrato com os dois, e aí nós vamos te encaixar. Mas na hora apareceu a B Aéreo, uma equipe nova, inclusive o Villeneuve que andava, e ele foi para a B Aéreo e ficou na Fórmula 1 até 2006. 2006 ele falou, pai, eu não vou mais renovar contrato, eu vou vir para a empresa e vou ficar junto. E desde então, desde 2007, nós estamos preparando tudo para a sucessão. Então, eu imaginava que sucessão era só as pessoas se prepararem para a sucessão. Mas aí que eu fiquei sabendo que as empresas tinham que estar preparadas para a sucessão. E preparamos todas as empresas, e os 3 estão participando ativamente em palestras, em movimentos que tem pelo Brasil, para ver como que foram as sucessões de outras grandes empresas, né? Então, estão num ponto tranquilo. A Andréia, ela é diretora comercial, então todo o comercial está ligado a ela. O Ricardo cuida do marketing e da estratégia de marketing. E a Sandra está mais envolvida com o RH. Então, os 3 estão diretamente lá no dia a dia. Hoje eu posso dar o luxo de sair 15 dias, que a empresa tem os 3 lá cuidando. E amanhã, pela manhã, eu estou indo a São Paulo, que nesse final de semana tem a primeira prova da Stock Car. Então o Ricardo já está lá. E vai ser no domingo a primeira prova da Stock Car, que o Ricardo é piloto da Shell, né? Eu tenho que falar, Bruno, sobre a sucessão, mas daqui a pouquinho, porque eu queria saber do senhor, o pai, como é que ficava o coração do senhor nas corridas, porque aquele é muito maluco, essas corridas. Na verdade, o mais preocupante que eu tinha era no kart. Porque o kart, ele não tem proteção nenhuma, né? Se capotar o kart, ele capota em cima do piloto, esse é um dos pontos. E tem pista, por exemplo, São José dos Pinhais, que foi a pista que mais o Ricardo andou, é no meio de uma plantação de cedro. Então, se escorregar, pode bater num cedro, e parece que não, mas ele chega a 80 por hora, 90 por hora. Então, era assim a tensão, e também era uma criança, 10 anos, 11 anos, né? Então, era a maior preocupação. Com o tempo, a gente foi adquirindo confiança nele e vendo a estrutura que os carros de corrida têm, que a gente fica mais confortável do que no início. Mas ainda, a adrenalina vai lá em cima sempre, né? Já vou deixar você falar aqui, que eu quero falar muito sobre isso que o senhor Joanir falou sobre sucessão, Bruno. E eu vi uma reportagem, saiu em todos os jornais, né, que estava chegando aí o pessoal comprando todos os supermercados. Lembra do Demeterco? Lembra do Mercadorama? O pessoal estava comprando tudo. Aí saiu uma reportagem que o Condor não seria vendido. O Condor seria dos paranaenses. É por isso que o senhor está montando essa questão da sucessão para continuar na família. E por que o senhor não resolveu? Vamos vender esse negócio aqui e vamos cuidar da vida? Bom, em 98, eu tinha 47 anos. E o movimento que deu, parecia que eles iam comprar tudo no Brasil, porque aconteceu no Paraná, do Sonai comprar o Mercadorama, comprar o Mufatão, comprar o Coletão, e fazendo proposta para todo mundo, inclusive fizeram para mim. E a proposta era muito boa. Pode pensar na proposta, não precisaria mais de eu me incomodar na vida. Só que, eu com 47 anos pensei, vou vender a empresa e vou fazer o quê? Eu não nasci para ficar parado. Eu trabalho, com 12 anos eu saí da escola e fui trabalhar com meu pai.
Então eu não sei viver sem trabalhar. E decidi em seguir, não vender e seguir. Mas para seguir eu tinha que mudar a empresa. Eu tinha que crescer e modernizar. Foi o grande desafio que eu bati na porta do BNDES em 98. Em 2000 saiu o primeiro financiamento de um hipermercado em Londrina, que foi o primeiro hipermercado que nós fizemos. E era boa a proposta deles, porque na época a inflação estava bem baixinha, né? Com o plano que o Fernando Henrique plantou, nós vivemos um tempão num momento bom. E o financiamento era 2,5% ao ano, 6 meses de carência e 8 anos para pagar. E o primeiro demorou 2 anos, mas a hora que saiu o primeiro financiamento, saía automático. Comprava o terreno, fazia o projeto, mandava o BNDES, 15 dias depois estava aprovado o projeto. Ia tocando a obra, juntava as notas, mandava para lá, 15 dias depois o crédito na conta. Isso facilitou bastante para a gente conseguir abrir diversas lojas até 2012, 13, que os juros eram compatíveis, né? E com isso a gente cresceu bem, enfrentou, né? Aproveitei a oportunidade que o Sonai deixou também, porque com a compra do Mercadorama, o curitibano gostava do Mercadorama. Era uma empresa tradicional, uma empresa que na época já tinha 60 anos. Então, uma empresa que nasceu junto com Curitiba e cresceu com Curitiba, né? Então, o curitibano gostava. Ninguém chegava no centro de Curitiba porque os clientes eram Demeterco. Só que o Sonai pegou aquilo que o Demeterco tinha de tradição, de marcas de produto, de atendimento, de qualidade, eles esqueceram tudo. Eles esqueceram os fornecedores. Então, antes, quando era Mercadorama, eu via, os clientes vinham na minha loja e pediam o tal produto, eu fazia contato com o fornecedor, o fornecedor dizia, eu só forneço o Mercadorama. Ele compra a minha produção inteira. E isso era arroz, era feijão, era uma série de produtos. E quando o Sonai comprou, ele esqueceu de todos esses fornecedores. Eles montaram a central lá em Porto Alegre e a linha de produto era a mesma, de Porto Alegre a São Paulo, a mesma linha de produto. Então o cliente chegava no Mercadorama e não encontrava mais os produtos tradicionais. Só que esses fornecedores que eu tinha procurado eles, e eles não me vendiam porque o Mercadorama comprava toda a produção, bateram na minha porta. Eu falei, entre, venha que é o momento, né? E coloquei nas minhas lojas toda aquela linha de produto que o curitibano estava acostumado. E isso fez com que eu tivesse espaço para mim entrar. Hoje a gente está bem colocado em Curitiba, região metropolitana, litoral, norte do estado. Nós estamos bem colocados em função da brecha que o próprio Sonai deixou. O presidente, são 57 lojas, 99 operações do grupo Zonta. A gente fala aqui de shoppings, a gente também fala de indústrias. Começou com o Condor e hoje a gente fala de várias ramificações, inclusive com água mineral. Estive com o senhor na região metropolitana, Balsa Nova, né, presidente? A gente fala de shoppings, a gente fala de indústrias. O senhor foi obrigado a abrir esse leque, foi importante isso também, ter outras opções? Por que não só concentrar hoje no supermercado? O senhor, inclusive, tem o chamado atacarejo hoje também, aqui na região do Contorno Sul, é um dos, né, investimentos da família hoje também, presidente. Bruno, realmente até 2016 a gente veio direto só com supermercado. Em 2016, eu comprei um posto de combustível para abastecer a frota da empresa. Mas a aceitação foi tão grande por parte dos clientes que me pediram em outras regiões e hoje nós estamos com 21 postos de combustível. Então foi um dos pontos. O segundo, além do Condor, foi, eu tenho o esposo da Andréia, ele é engenheiro industrial. E dentro do Condor, nós já estamos
em 4 pessoas, e tem um neto estagiando, tinha 2 netos estagiando, e mais o Binho. Aí vamos acertar a casa. Apareceu a Cipla, uma empresa tradicional com 65 anos e conhecida em todo o país. Compramos o Robson, ele que está cuidando lá. Desde que nós pegamos, nós dobramos o número de funcionários, dobramos a produção, dobramos o equipamento, os maquinários. Então está indo maravilhosamente bem. E conseguimos acertar uma pessoa da família nessa indústria. Aí apareceu a Ouro Fino. Ouro Fino, uma empresa tradicional, foi fundada em 1898. Tem 127 anos de existência. Uma empresa tradicional do estado do Paraná. E, por acaso, me ofereceram, analisei, conversei com o meu neto mais velho, o Brian, ele topou o desafio e comprei a Ouro Fino para continuar na mão dos paranaenses. Foi uma das coisas que eu falei para a família, que eu vou preservar tudo o que tem dentro da Ouro Fino, que a família Mussolini criou em todo esse tempo, né? do avô, dos pais, e agora os netos. Prometi que vou manter, inclusive tudo conforme eles deixaram, está lá até hoje. Todas as louças dentro da cristaleira, os lustres que eles colocaram. O avô era caçador, e ia à caça, ele mandava embalsamar e pendurava nas paredes. Está lá todas as cabeças dos bichos, né? Porque há 80, 100 anos atrás, a caça era livre, né? Até porque era uma forma de controlar, porque era muito, né? Muito animal. Até hoje, aquela região lá é bonito de ver lá, de Ouro Fino. Acredito que vocês conhecem, muita gente. Teve dias que passou de 3.000 pessoas, agora no verão, no domingo lá. Então, é um lugar muito bonito, nós vamos preservar como a família deixou, né? E isso que eu acho que a gente tem que preservar, a história do nosso estado. Então é um negócio, mas principalmente por ser uma história do Paraná. E também, mais recentemente, compramos um shopping, né? Que a gente já está numa quadra, está o Condor, na quadra ao lado está a Cipla, na outra quadra está o shopping. Então eu pensei, por que não, né? Vamos ficar tudo junto aqui, né? São 3 imóveis, que está tudo perto, estamos fazendo uma reforma total, já está todo locado o shopping, foi o primeiro shopping de Joinville, ele fica na frente da estação, então por isso que nós colocamos Shopping Estação Joinville, o nome do shopping é em função da estação, e dentro de poucos dias deve ficar 100% pronta e nós vamos reinaugurá-lo. Essa proteção familiar aí que o senhor tem aí, seria devido ao desastre que aconteceu com a empresa Tissapel, a mais simpática, a Hermes Macedo, a HM, também a Todeskine, presidente? Veja, eu sempre tive essa preocupação, porque a gente usa como exemplo o que não deu certo, né? Para a gente não cometer o mesmo erro. Então, foi com esses exemplos que a gente vem. Então, a minha empresa, ela não é única diretora, é a Andréia, da área comercial. Ela está desde 95, ela entrou na empresa como assistente, foi compradora durante muito tempo, cuidou do GC muito tempo, e agora ela é diretora. Porque os demais são tudo profissional, tudo externo. Porque para não acontecer que nem certas empresas que estavam no estatuto, todo esquina seria diretor. Então, eu acho que isso prejudicou a empresa Todeskine. Foi um dos pontos. A Hermes Macedo, uma grande empresa, mas o Hermes Macedo ficou na frente até
à última hora. Não deu tempo para o pessoal se preparar, né? Então, eu estou largando na mão deles e ficando mais de retaguarda. Veja, esses exemplos acho que servem para mim e para muitos no Brasil. Bruno, eu só queria, eu vou passar para você, Bruno, um exemplo que eu tenho muita felicidade que deu certo, foi as lojas Diba Center. Eu acreditava também, né, puxa vida, será que vai acontecer com as lojas Diba Center, que é uma loja que sai de Agudos do Sul. E essa loja hoje, o seu proprietário acabou falecendo, e hoje ela tinha 10 lojas, hoje ela está com 20 lojas, e é um exemplo que foge à regra, né? É algo bem bonito, né? Temos um outro exemplo muito bom aqui no Paraná, foi o falecido Tito Mufato, que faleceu aos 42 anos, deixou a viúva e 3 filhos. A empresa era de um tamanho médio, hoje é uma grande empresa, está lá a viúva com os filhos, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, isso é um exemplo do que dá certo, né? E é bom para seguir. Eu falo um funcionário que eu conheço, é o senhor Aliceu Brambila. O primeiro trabalho dele com o senhor e hoje ele é diretor. Essa mesmo é a filosofia. O senhor falou agora há pouco e deu outros exemplos, de começar, ficar muito tempo até subir o cargo e se transformar um diretor da rede, como aconteceu com o senhor Aliceu Brambila, senhor Joanir Zonta. Isso é a parte mais gratificante para mim na empresa, é ver a evolução das pessoas dentro da empresa. Então, como o Bruno falou, o Aliceu, ele era de Medianeira, trabalhava na lavoura, intoxicou-se com o veneno, pulverizando a lavoura, ficou 15 dias no hospital, e o médico recomendou que ele não voltasse para casa, porque na região ainda tinha resíduos do veneno no ar. E ele, como não podia ir para casa, ele falou para o pai que vinha para Curitiba, que tinha um tio dele que morava aqui em Curitiba. E veio para Curitiba. Chegando aqui, pensou, não vou ficar aqui sem dinheiro, né? Vou arrumar um emprego aqui, já que eu vou ficar uns 6 meses. E, conversando com o tio falou, eu faço sempre trabalho lá para o Condor, para o Joanir. Vai lá ver se ele tem um emprego. E o Aliceu chegou lá e tal, conversamos, para ele começar no dia seguinte. Era no final da tarde, meu pai já tinha ido embora. Quando foi 7 horas, já estava lá o Aliceu. E aquele tempo ainda era das caixas de leite, o leite em pacote, né, barriga mole, que se chama. E já ajudou a recolher as caixas de leite e tal. Daí, o que fazer? Aí nós conversando, ele contou o que ele sabia fazer na vida. Não aparecia nada dentro da loja, o que ele poderia fazer. Aliceu, você começa no depósito, então como auxiliar no depósito. Quando recebia a mercadoria, ele pegava as caixas e levava, armazenava. E assim ele começou. Só que evoluiu, entrou na escola, deu sequência aos estudos, entusiasmado, realmente preocupado em crescer, conheceu a esposa dele dentro do Condor, casou, tem 3 filhos, encaminhou os 3 filhos, e desde 95 ele é o diretor de patrimônio. Isso fazem 46 anos que ele está no Condor. Então, para mim, citar esse caso, existem centenas, milhares de casos como esses que aconteceram dentro da empresa, e para mim é muito gratificante. Uma pessoa que entrou de repositor, hoje é gerente, uma menina que entrou de caixa operadora, hoje é gerente. Então, isso tem milhares de casos dentro da empresa. Meu Deus, vem aqui um filme na minha cabeça, é coisa muito maluca, porque um garoto de 22 anos, né? 90 mil cruzado, não lembro como que era, cruzeiro, né? Precisava de mais 30. Primeiro teria que ter a confiança do resto da família para inteirar o dinheiro. As dificuldades da época. Hoje, o Condor tem mais de 13 mil colaboradores.
Eu fico imaginando como é que é administrar tudo isso, porque cada ser humano, tem os seus problemas e às vezes a empresa funciona como uma esponja, né, que absorve alguns problemas. Como fazer para lidar com tudo isso? Na verdade, é tudo múltiplos, né? Tudo múltiplos de 7. Então, um gerente tem 7 pessoas abaixo dele. Essas 7 pessoas, cada um tem mais 7. Então, na terceira pessoa, dentro de uma loja, todo mundo já fica sabendo dos assuntos. Então, eu tenho 7 diretores comigo. Esse 7 diretor tem o gerente. Então, é por aí, de 7 a 10. Por exemplo, os regionais, eles têm 10 lojas cada um. Cada um cuida de 10 lojas. E se reporta ao diretor de operações, né? O diretor de operações tem os regionais. E é assim que funciona. A gente passa a informação para o degrau de baixo. O degrau vai passando até chegar no pé da escada. Presidente, em 2020 o senhor deu uma declaração e que foi a seguinte: eu vi a morte de perto. O senhor acabou contraindo a Covid-19. O senhor ficou 11 dias internado. O senhor pensou que ia morrer, presidente? Sabe que não? Eu estava tão longe, tão fora. Eu não conseguia raciocinar, não conseguia. Veio o médico do Einstein me consultar e eu sentei na cama e ele fazia pergunta e eu respirava, conseguia falar uma palavra meio mal, não tinha oxigenação. Então, o pensamento não estava assim, claro, que nem está agora, né? Que a gente analisa os prós e os contras. Naquele momento, se eu tivesse morrido, eu acho que não teria sentido nada, porque eu já estava muito longe, sabe? Eu estava mais para lá do que para cá. Tanto que eu cheguei a ver todos os meus ancestrais. Naquela situação, realmente ela foi um momento que hoje eu vejo que eu andei bem pertinho, né? Mas Deus falou, não, você tem mais o que fazer ainda, né? Volta lá e... Sensacional. Para me perguntar o seguinte, porque aqui no jornal, aqui na TV O Repórter, nós somos um grupo de família. 2 horas da manhã nós estávamos arrumando os negócios aqui, os equipamentos, tudo para receber o senhor. Eu queria saber qual que é o segredo para manter a essência de um negócio familiar aí, do tamanho que é o Condor. Na verdade, a gente tem que ir resumindo tudo, para que numa folha de A4 apareça tudo o que a gente precisa ver, está nessa folha. A hora que a gente tiver 100 folhas para analisar, a gente não vai tomar decisão. Então tem que ser tudo sintetizado. Aí, desse sintetizado, se a gente vê que não está certo, a gente entra e vai abrindo para chegar a ver o detalhe. Então, esse que é o resumo de tudo, tem que estar resumido numa tela do computador, né? Então, eu acho que é a melhor forma para administrar uma empresa do tamanho que é o Condor. Por exemplo, eu na tela do computador, eu vejo a venda de cada loja online. Eu vejo se a loja está com algum produto com margem negativa. Daí eu vejo se a loja está fazendo a meta até aquele horário ou não está fazendo a meta até aquele horário. Então, veja, de todas as lojas, eu vejo lá que está em vermelho. Por que está vermelho? Vou lá ver o porquê que está. Às vezes, é parte operacional. Então, é que seja fácil para a gente pegar o fio da meada para a gente ver aonde que está o problema. Presidente, o senhor emprega muita gente, estou falando de 13 mil funcionários, o senhor tem uma ligação com o governador do estado, o senhor faz uma ligação e conversa com qualquer secretário de estado,
e dependendo da ligação política, por que não até com o presidente da República. O senhor nunca teve essa pretensão de ir para a política, presidente? Não, não. Eu nasci para ser empresário. E eu acho que empresário e política, os dois andam junto, um lado a lado do outro, um fazendo o seu papel político e outro fazendo o papel empresarial. Aí é que vem o resultado para toda a população. A hora que a mesma pessoa quer fazer as duas coisas, a gente vê que a Conab não deu certo, quantos órgãos do governo que entraram no varejo, na parte empresarial, e não é isso, né? A gente vê as empresas que eram estatal e foram privatizadas, como que estão hoje, né? Então eu acho que governo é governo e economia, comércio, indústria é a parte. Os dois andam junto, mas não pode ser a mesma coisa. Ô Bruno, o seu Joanir recebeu várias homenagens, né? Até eu faço sempre reflexões sobre o meu papel e eu cheguei a até fazer uma homenagem para o senhor porque tem tantas pessoas maravilhosas, né, na minha região que fez tantas coisas boas, né? E o pessoal costuma homenagear depois que morreu. Eu falei, não, a gente vai reunir, a sua família esteve no nosso evento, foi maravilhoso, o senhor não pôde vir, acho que devido até a Covid. Eu queria saber do senhor, cidadão honorário de Curitiba também, o que essas homenagens significam para o senhor? A homenagem, toda a homenagem que a gente recebe é um reconhecimento, né? Pelo trabalho, pela dedicação que a gente tem feito para a população paranaense, em benefício do Estado, em benefício do município. Então, realmente, é muito gratificante, não só para mim, mas para toda a família e para todos da empresa, em saber que está sendo reconhecido o trabalho que todos estão fazendo. Fazenda Rio Grande, presidente, são 2 lojas. Você sabe que eu acompanho faz muito tempo o senhor, e eu vi essa questão da preocupação também hoje do Condor com a tecnologia. Geladeiras, as gôndolas, freezers, enfim. Há uma preocupação também hoje do grupo em deixar a rede muito mais tecnológica. O senhor falou, eu tenho uma tela que observa que aquele produto não está vendendo tanto, esse aqui está vendendo mais, e aí a gente vai até o local para saber o que realmente está acontecendo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque para o senhor a questão tecnológica, ela não entra tanto na sua cabeça, como também não entra tanto na minha cabeça, até porque eu tenho um garoto de 12 anos na minha casa e que mexe no telefone, como eu olho e falo, como é possível isso? Qual é a sua avaliação dessa questão tecnológica, como que a rede hoje se preocupa em deixar ainda mais moderno os supermercados, os atacarejos, as lojas, as indústrias, os shoppings, por exemplo, presidente? Realmente a tecnologia, ela evoluiu tanto e a previsão é de que vai praticamente dobrar nos próximos 5 anos com a inteligência artificial. Mas eu reconheço que os jovens têm uma facilidade muito grande, né? A gente vê uma criança pega uma revista e começa a querer fazer que a folha vá para cima ou para baixo, né? Então é completamente diferente do nosso tempo, que nós virava a folha, né? Mas o Condor, eu sempre gostei de tecnologia. Tanto que o Condor foi a primeira empresa paranaense de supermercado a se informatizar. Na época, o mercado era fechado, só tinha a CID Informática, uma empresa aqui, preservado, um equipamento bem... Hoje um celular faz 100 vezes mais do que o computador que eu comprei. Eu tive que deixar a sala térmica, instalar 3 ar-condicionados para pôr a máquina dentro para funcionar. Um baita caixotão. E eu sempre gostei e me interessei. Eu participei de todo o cadastramento de produto, dos relatórios, porque não tinha sistema na época. Então eu contratei um analista de sistema, contratamos programadores e nós fizemos o sistema
Eu dizendo pro analista o que eu queria que o sistema fizesse. Então, eu tinha o Cardex. Então, o Cardex era o controle de estoque. Então, eu falava para o analista como que funcionava o Cardex. Ele pegou o Cardex e colocou no sistema. Foi assim que foi feito o sistema. Então, eu me envolvi, eu tinha 30 anos de idade, eu já estava envolvido na informática. Então, mudanças que eu fazia nos relatórios, no cadastro de produto, nos formulários, eu preparava tudo, ficava à noite junto com esse analista, porque nós tínhamos que parar a máquina, e plantar, para daí, para as lojas, às 7 horas da manhã já estivesse pronto para funcionar. Então, eu sempre me envolvi diretamente no sistema. Tanto que o sistema do Condor, esse sistema que nós começamos em 81, eu trabalhei até 95. Aí, em 95, nós desenvolvemos um outro sistema novo, partindo do zero. Não só eu passando as informações, mas todos da empresa, daí 95, os gerentes, os compradores, já pessoas de logística, e o sistema foi desenvolvido já dentro para o Condor. Foi desenvolvido o sistema para a nossa empresa. E eu participei ativamente sempre. Então, tanto que gosto tanto de informática, que eu tive a oportunidade de ir no Vale do Silício, visitar uma startup lá, um centro de startup, e conversando lá, tinha brasileiro, e conversando com os brasileiros lá, falei, mas por que vocês estão aqui, por que vocês não fazem lá no Brasil? Dizendo, eu apresentei o projeto aqui que me chamaram, e aqui estou fazendo. Uma outra oportunidade, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de ir a Berlim, também numa incubadora de startup, também encontrei brasileiro, falaram a mesma coisa. Foi quando eu voltei e pensei, vou montar uma incubadora. Faz 7 anos. Então, está lá no Condor, Condor Connect, é o nome da nossa incubadora. Tem centenas de startups que já passaram pela nossa incubadora. Já tem replicando isso em vários países do Brasil, já está interligado tudo com faculdades, né? Então foi desenvolvido diversos sistemas já para o Condor, que pode ser usado em todo o varejo. Então a incubadora está à parte, não é o sistema só para o Condor usar, é para o mercado usar. Então, eu estou diretamente envolvido no desenvolvimento e vejo, sim, que a inteligência artificial vai ser a grande mudança na informática daqui para frente. E não só mudanças na informática, aí já vem outras coisas, né? Porque a hora que o sistema melhora, aparecem as oportunidades de melhorar a operação. Aparece a forma de a gente ganhar produtividade, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento no dia a dia para a gente não ficar para trás. Já vai liberar, o senhor fica tranquilo aqui, é que eu preciso aproveitar aqui, ó, tem tantas coisas, tem um desenho do Show da Luna. Já assistiu o Show da Luna? Já. Eu quero saber, porque o gato Mia, verde por fora, vermelho por dentro. Qual que é? É a melancia. É a melancia. O que eu quero saber é o seguinte, o Bruno perguntou para o senhor se nunca se envolveu com a política. Eu acredito que sempre se envolveu com a política, né? Porque o senhor está na comunidade, tem uma atuação social muito grande. Como que o senhor enxerga aí a responsabilidade das suas empresas na comunidade? Esse é um ponto importante, né? As empresas têm a responsabilidade diretamente com todas as pessoas que estão dentro da empresa, com os colaboradores em primeiro lugar, e também com os clientes e com a comunidade. Então, a prova disso foi a pandemia. A gente sempre atuou, mas na pandemia ficou claro que tinha que existir um esforço maior. Então, a gente trabalhou com todos os municípios, nada direto
tudo sempre com os municípios, porque são os municípios que têm o controle de quais são as pessoas, as regiões que têm pessoas mais carentes, então a gente sempre trabalha junto. Então por isso que eu digo, o empresário está ao lado do político, não ser do político, mas realmente eu concordo com a tua, a gente está junto com o governador, está junto com o prefeito, junto com os secretários, junto com o presidente, a gente tem que estar de mãos dadas, vamos dizer. Partimos para os últimos aí, o derradeiro, ficaríamos aqui o dia inteiro, né? O dia inteiro. Eu tenho duas perguntas aqui para encerrar da minha parte, Pedro. Estou muito satisfeito e eu gosto quando eu estou entrevistando o presidente. Eu gosto de tocar nele, né? Porque é uma pessoa que nos inspira. Então, sempre quando eu estou com o presidente, eu tento dar um abraço, eu vejo que é uma pessoa, né, que ele motiva as pessoas. A pergunta que eu faço, como jornalista, o consumidor, presidente, sempre tem razão? Será? Eu diria que mesmo que ele não esteja certo, ele tem razão. Porque ele é o patrão. Né? E como o patrão, a gente não discute. Na verdade, é ele que paga o salário de quem está atendendo ele. Né? Então, ele pode reivindicar, mesmo que seja impossível a gente atender, porque tem coisas que são impossíveis a gente atender. Por exemplo, chega um cliente e quer comprar uma bandeja de iogurte, ele quer comprar só um potinho. Eu não posso vender. Mas ele pode pedir. Mas eu não tenho como vender. Eu não O papel higiênico. O comércio não pode violar a embalagem da indústria. Né? Então, são casos, só citando um exemplo aqui, mesmo não podendo fazer, ele tem razão, ele tem o direito de pedir, né? Ou não ele já tem. Né? Então, eu acho que ele sempre tem razão, porque é com a sugestão do cliente que a gente passa para a indústria, muitas vezes, por exemplo, a indústria só tem lata de 500 gramas. Os clientes começam a pedir latas menores. A gente passa para a indústria lança 250. É o caso do café agora. O 250 gramas não vendia muito. Hoje ele está pegando venda. Porque hoje ele está ao preço de meio quilo. Então são pontos que o consumidor reivindica, a gente tenta atender. Não pode atender na hora, mas talvez pode buscar uma solução para aquele problema. Deixa eu ver se a minha produção me coloca aqui imagens da entrega de hoje. A gente consegue colocar alguma coisa, até para o senhor Joanir comentar com a gente aqui, por gentileza. Como é que foi esse sorteio? Até para ter, eu sei que a empresa do senhor tem sempre clareza nas coisas, né? Como é que foi o sorteio? Até, inclusive, o Diego, acho que a gente vai colocar o Diego, vamos escutar o Diego ali conversar com o Felizardo, com o ganhador. Coloca o Diego no ar aí, por gentileza, produção. Galera, chegamos aqui na casa do Gerson. Não é golpe. Não é golpe, não. Demorou a cair a ficha devido a muitos golpes que tem hoje. Então, como eu havia falado, o pessoal do marketing entrou em contato e eu fui na Rede Condor lá para comprovar, para saber se era real mesmo. Aí acabei passando a documentação tudo e o marketing já tinha comunicado que eu havia ganhado o prêmio, que era o automóvel Polo Trucking. Então, nós estamos muito felizes aí. Dizer ao pessoal aí que compra na Rede Condor, tem que acreditar sempre. Então, tem o cupom lá, preenche, coloca lá. Além dos carros, tem mais 47 carros até janeiro de 2026. Além dos 47 carros, tem R$1.000 no ano em compras, tem R$500. Então, tem vários prêmios, fora as promoções aí. Então, o pessoal aproveita aí. E foi um cupom só? Como que foi? Você foi com esse intuito quando você fez sua compra, viu a promoção e falou, opa, eu quero participar, vou ganhar, como foi? Na verdade, foi vários cupons. Só que a gente preenche e joga ali para ver se vai dar boa, mas tem que acreditar sempre, como eu falo. Deus olhou por nós aí, abençoou. E tem pessoas que deixam de preencher, de acreditar. Acredita sempre que uma hora a sorte vai chegar e Deus vai abençoar vocês também.
e o carro veio numa boa hora, estava precisando, tinha condições de comprar um carro dele, passou pela tua cabeça um dia assim, ó, vou comprar esse carro, meu primeiro carro vai ser um carro zero, como que... Não, jamais. Eu como havia passado já adiante ali, não tinha condições de comprar um carro desse aí, talvez até a um baixo valor era complicado, hoje em dia as coisas estão muito difíceis, mas foi por Deus aí, e tava no aguardo aí, então isso é um presente de Deus aí, que vou guardar no coração aí, e agradecer a Rede Condor aí, que continue premiando o povão aí, merece. E falando de Deus, deixa sua mensagem para aquelas pessoas acreditarem, confiarem, para quem sabe um dia também realizar o sonho da sua vida. Pessoal, como eu falo, tem as promoções, o pessoal que faz antes do início do mês, igual o cupom, vai lá, perde o seu tempo ali, preenche ali, mas o importante é que você está concorrendo. Como eu falo, não é só o carro, é vários prêmios aí. E orar por Deus aí. Deus vai estar olhando por vocês aí, assim como olhou por nós, tá bom? Que coisa boa, né, seu Júnior? É interessante porque o sonho dele era ter um carro. E ele nunca teve um carro na vida. Esse é o primeiro. Então estava ele, estava a esposa, os 2 filhos, então foi muito boa a entrega. Perfeito. Ô Bruno, vamos liberar o homem aqui, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro, né? Parabéns aí ao pessoal que esteve lá junto agora há pouco, toda a nossa equipe, muito obrigado aí, desde cedo, lá esteve a Jamile, lá esteve a Jéssica, lá esteve o Diego Gouveia, e parabéns aí ao Felizardo. Bruno, vamos finalizar aqui, tem mais uma? Eu quero finalizar e dizer que eu estou muito feliz e muito emocionado pela presença do senhor, porque eu sei que a agenda do senhor não é fácil, é uma agenda muito extensa. O senhor de passagem, inclusive, para em nossos estúdios para conceder essa entrevista. O senhor está embarcando amanhã para acompanhar o seu filho lá na Stock Car. É piloto da Shell e é um piloto que a gente gosta e que a gente torce, como a gente torceu para um brasileiro na Fórmula 1, para o Ricardo. A gente torce exatamente também para ele na Stock Car. Eu estou abrindo a minha carteira, viu, presidente? E vou mostrar aqui para o senhor que eu sou cliente Condor. Vou colocar aqui, ó, pronto, de carteirinha. E quem sabe um dia o senhor também vai na minha casa e o senhor vai levar um carro desse nessa promoção. Esse cartão está guardado e eu faço compra nas lojas do senhor. Presidente, meu muito obrigado. Que Deus continue te dando muita saúde e que o senhor não pense em aposentadoria, não, porque a gente está precisando muito mais do senhor. Obrigado, meu presidente. Um excelente dia para o senhor. Obrigado, Bruno. Na verdade, a oportunidade está aí. Só tem mais 47 carros para ser sorteado ainda. 47 vale compra de um supermercado grátis durante o ano todo, de R$1.000 por mês. E mais sorteios de vale compra diariamente. Então, é você e mais 4 milhões de clientes cadastrados no Clube Condor que tem a chance de ganhar um carro. Talvez no próximo carro eu vou entregar para você. Isso mesmo. Valeu, Bruno. Abraço, meu amigo. Seguimos aí. Gente, obrigado, presidente. Um beijo para o senhor, presidente. Muito obrigado. Perfeito. Tchau. Bom final de semana. Presidente, eu preciso encerrar aqui da minha parte fazendo 3 perguntinhas. Primeiro, primeiro aqui não é uma pergunta, primeiro é parabenizar o senhor pela Charmonix, que ela cuida lá do RH. Do RH. Que pessoa sensacional, hein? Gerente de RH. A Luciana também, pessoa social, sensacional. Eu queria saber do senhor, dos antigos, como é que surgiu a paixão para os antigos? E eu estou começando agora, já fui até o Maitá, lá em Manaus, né? Não consegui ir para frente, a minha vontade era ir até a Amazonas com a Kombi Motorhome. Paixão do senhor por motorhome? Na verdade, o veículo para mim, desde criança eu sempre fui. Então, quando eu era criança, meu irmão passou no ferro velho e comprou um volante. Aí eu peguei aquele volante e coloquei num cabo de vassoura, enfiei na terra, uma ripinha era o acelerador, o freio, a embreagem e um outro cabo de vassoura e eu ficava o dia inteiro imaginando que eu estava dirigindo. Então, minha vida foi assim. E com 12 anos eu já dirigia, caminhão velho, e
para mim, tinha um vizinho que tinha um caminhão que passava na frente da minha casa. Quando escutava o ronco, eu saía correndo. Era uma cerca de ripa, e no canto tinha um palanque que segurava o outro. Eu subia naquele palanque para ver o vizinho passar. E ele passava com o braço para o lado de fora da porta, e tinha um relógio. E eu falava para minha mãe: quando eu crescer, eu quero ser que nem o Luiz Boza, ter um relógio e um caminhão que nem o dele. Era o meu sonho. E realmente sempre eu cresci com isso. E durante a minha vida, eu não tive condições de ter aqueles carros que eu admirava quando criança, né? Que era um carro da década de 50, de 60, que era a minha juventude. E chegou um momento que eu comecei a comprar aqueles carros que eu admirava lá quando eu era jovem, né? E inclusive uma F1 1950 F1, que é F1, F100, F1000, né? É da mesma linha, né? Então lá, nos anos 50 era F1. Então tá lá ela, é uma das que mais eu gosto das caminhonetas, é essa F1, e um Chevrolet Bel Air 1954, que também era da minha juventude, né? E, então são os dois assim que mais eu gosto. Mas tem uma variedade. Daí a Marta Rocha, um carro que marcou a época, né? Em 56 que foi lançada, e eu consegui ter uma. Então, agora, não na época. E, inclusive, eu tinha 6 anos, 7 anos, e eu estava com meu pai, com a carrocinha, e ele chegou num armazém. E nós lá, de repente, chega o dono do armazém com uma caminhonete dessa novinha. E eu, na hora, já saí para olhar a Marta Rocha. E o dono viu a minha empolgação, né? E falou, abriu a porta e disse: entre, olhe lá dentro. Olha só. Isso, veja, já se passou quase 70 anos. E eu não esqueci dessa cena. Então eu tenho a Marta Rocha, que marcou lá na infância. Uma das coisas muito legais da minha vida era ir com a Kombi do Condor, com meus pais, até a minha casa para ser entregue as alimentações, o nosso rancho. Qualquer dia que o senhor me dá aí para dirigir uma Kombi, porque a minha Kombi ali, de vez em quando, e eu vou sair também, passear, qualquer dica de lugar que o senhor me dá aí para passear e conhecer, que o senhor saiu de motorhome aí? Veja, eu fiz diversas viagens, mas onde mais eu fui com motorhome foi pescaria. Pescaria. Então nós ia muito lá no Miranda, lá no Rio Miranda. Miranda, né? É próximo do Bonito. Próximo do Bonito. De Campo Grande entra à esquerda. E então nós ia todo ano, tinha uma turminha de 7, 8 pessoas, mas as pessoas vão envelhecendo, o grupo vai diminuindo e paramos a pescaria e daí não tem mais motorhome. Perfeito. Olha, estou muito honrado com a presença do senhor aqui. Muito obrigado mesmo por destinar o seu tempo para a gente aqui. Sucesso, mais sucesso ainda. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa terra maravilhosa, Fazenda Rio Grande, que me traz lembranças de infância. Eu lembro da Fazenda Rio Grande quando eu tinha a igrejinha, a vilinha do lado e a raia, né? E os meus irmãos sempre gostaram de cavalo. E eu vinha junto com eles nas corridas de cavalo aqui na Fazenda. Que até hoje funciona. Na Fazenda Rio Grande. Inclusive, meu irmão foi presidente aqui do Jockey Club. Do Jockey Club da Fazenda Rio Grande. Então, a Fazenda Rio Grande me traz boas lembranças. Desse lado da BR, não tinha nada naquela época, era só do lado... Aqui era uma plantação de batata, né? Aqui era plantação, era tudo a região agrícola. E hoje já está emendando esse lado aqui com cachoeira, com umbará, né? Isso mesmo. Isso aí, meus amigos. Agradecer a todos aí o carinho da audiência. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. TV O Repórter, a notícia da sua cidade.